Então, pessoal, agora a gente vai tratar especificamente dos estabelecimentos avícolas, né? Uma noção geral, para vocês entenderem o que são esses estabelecimentos, quando a gente fala de estabelecimento de reprodução, de avó, bisavó, de estabelecimento comercial. Então, a gente vai estar detalhando essa parte nessa aula agora. Então, isso é basicamente tratado na Instrução Normativa 56 de 2007, que ela estabelece, então, as normas e os procedimentos para registro, fiscalização e controle sanitário, tanto de estabelecimentos avícolas de reprodução, comerciais e de ensino-pesquisa, tirando as ratitas que são tratadas na IN 20, né, na IN 2, desculpe, que é uma normativa à parte. E nessa normativa é especificado que a gente vai estar tratando de estabelecimentos com até 1.000 aves e que comercializem, né? Então são estabelecimentos comerciais que são abrangidos nessa normativa. E eles têm que ter até mais de 1.000 aves, né? Então são excetuadas o registro em estabelecimentos que têm menos de 1.000 aves. Alguns estados têm algumas normativas estaduais que estabelecem regras para essa população de menos de 1.000 aves, mas falando da normativa federal, a gente tem essa exigência para estabelecimentos comerciais com mais de 1.000 aves. E desde que seus produtos também sejam destinados ao comércio fora de uma região ali. Então, se a pessoa tem menos de 1.000 aves, mas ela comercializa para fora do município ou seus municípios adjacentes, ela também vai ter que se submeter às normas de registro e fiscalização, por conta do risco de disseminação de doenças. Então, aqui a gente tem uma pirâmide para vocês terem uma noção do que a gente fala de estabelecimentos de reprodução e comerciais. Então, aqui a parte de linha pura, bisavó, avó e matrizes é quando a gente fala de reprodução. Então, as linhas puras são sempre importadas, né? A gente não tem linhas puras no país. Tem a possibilidade de ter, mais ainda por decisão das empresas, não se tem essas linhas puras aqui, são todas empresas com sede em outros países, né? E quando a gente fala de estabelecimento comercial, são os filhos das matrizes, né, que podem ser ou de corte ou de postura. Então, são espécies de aves de produção. E essa normativa abrange nessa parte para galinhas, perus, marrecos e patos. Também a gente tem classificados como estabelecimentos de reprodução as aves SPFs, né, aves e ovos que são livres de patógenos específicos, e ainda os estabelecimentos que produzem ovos controlados para a produção de vacinas inativadas. Então, são esses estabelecimentos primordialmente abrangidos pela IN 56. E nessa parte de aves e ovos para a produção de vacinas, ou a parte de aves e ovos SPF, a gente tem essa finalidade para a produção especificamente de imunobiológicos, né, que são os SPF e os controlados. E a parte de reprodução seria a genética e material de multiplicação animal. A parte comercial, então a parte de finalidade de produção de aves comerciais, né, que seriam aqui a partir dos filhos das matrizes, então tem uma finalidade de corte, postura ou ainda outras aves, né, que não estão classificadas lá nos patos, galinhas e perus. Então seriam codornas, outras aves que têm a finalidade de produção de alimento ou ainda produção de material genético. Também entra aves ornamentais, mas dessas espécies, então daí a gente vai estar abordando galináceos e outras espécies ornamentais, não entram passeriformes.
E também uma categoria especial de estabelecimentos de ensino ou pesquisa, porque esses estabelecimentos muitas vezes comercializam parte desses produtos, né? Então, por isso, numa das edições da IN 56, a gente teve a inclusão desses estabelecimentos. Então, agora a gente vai falar individualmente desses estabelecimentos, começando pelas granjas. Então, para vocês terem uma ideia, é uma cadeia. Então, a linha pura, os filhos serão bisavós, seus filhos as avós. Então, você tem, lógico, uma proporção de macho e fêmea, né? Você tem as linhagens que são específicas para as características do macho, linhagens que são específicas para a fêmea. Daí as matrizes como filha das avós e as aves comerciais, que são os filhos das matrizes. E como que isso ocorre? As granjas, os ovos das granjas são recolhidos para um incubatório. Então esse ovo fértil sai da granja, vai para o incubatório, de onde vai nascer o pintinho de um dia. Esse pintinho de um dia vai ser a próxima categoria, e que aqui todos são baseados em reprodução, né? E quando vai os filhos das matrizes, os pintinhos, para estabelecimentos comerciais, vão ser disponibilizados para estabelecimentos de cria, onde a ave fica lá desde pintinho até a sua saída, ou ainda estabelecimentos de recria. Na parte de postura comercial, você tem esses estabelecimentos de recria, que essas aves ficam lá até começar a sua produção, ao redor de 15, 16 semanas, quando elas são transferidas para estabelecimentos de postura comercial de produção. Então, esses estabelecimentos de reprodução, eles são classificados de acordo com a sua finalidade e, como eu falei, essa parte vai ser específica para galinhas, marrecos, patos e perus, nessas categorias que a gente vai estar falando nessa aula das granjas. Então, aqui eu fiz um esquema para vocês entenderem quando que a gente vai estar falando, coloquei todos juntos, né, os estabelecimentos que são as granjas e os seus incubatórios, para vocês entenderem esse ciclo. Então, o que que acontece? O estabelecimento, a granja, põe os ovos que vai para o incubatório. Esse incubatório vai gerar, o ovo vai gerar um pintinho que vai para a próxima categoria. Então, a linha pura vai gerar um pintinho de bisavó que vai para a granja, que quando começar a produzir, vai botar esses ovos férteis que vai para o incubatório de bisavozeiro. Filho de bisavó, avó. Então, os pintinhos nascidos no incubatório bisavozeiro vão para as granjas avozeiras, e essas avós, quando começarem a produzir, os ovos vão para os estabelecimentos de incubatório de avós, que vão gerar o quê? As matrizes. Então, os pintinhos das avós são as matrizes, que então vai para um estabelecimento matrizeiro de recria. Muitas vezes você tem estabelecimentos que têm núcleos de recria e núcleos de produção, de produção de ovos, ou ainda você não necessariamente você vai ter um matrizeiro de recria. Muitas vezes esse pintinho já vai para um núcleo e a partir dali ele vai ficar até o final da vida dele. Ele vai passar a parte de recria e vai começar a sua produção de ovos lá. Isso varia muito de linhagem, então isso não tem uma regra específica. Você pode ter um estabelecimento que é só matrizeiro de recria, um núcleo que é só de recria, ou não. Você pode ter o que a gente chama de núcleo de ciclo completo, que entra o pintinho e sai no final da sua vida produtiva. Quando a gente tem um matrizeiro ou núcleo de recria, quando essa ave já começa a produção, dependendo da linhagem leve, eles começam a produção mais cedo, linhagem pesada começa em torno de 18, 20 semanas, então essas aves são transferidas para as granjas matrizeiras, e onde o seu produto, os ovos férteis, vão para os estabelecimentos incubatórios de matrizes, que vão gerar as aves comerciais. Então, linhagem leve vai gerar
a parte de aves de postura comercial, de ovos para consumo, e linhagem pesada vão gerar os pintinhos de corte. Então, esse é um esquema que eu até vou repetir na próxima aula, porque isso é a base para vocês entenderem essa cadeia. Então, falando detalhadamente, o que é um estabelecimento de linha pura, que hoje são só importados? Então, é um estabelecimento que é uma granja ou núcleo de seleção genética de reprodutoras primárias, importadora ou exportadora que produz ovos férteis para a produção de bisavós. Então, o seu produto vai ser o ovo fértil que vai para o incubatório e vai nascer, então, a bisavó, que vai para um estabelecimento bisavozeiro. Aqui, quando eu falo estabelecimento, é a granja, que também é uma granja ou núcleo de bisavós, que pode ser importadora, exportadora, que produz seus ovos férteis, que vão para o incubatório de bisavós e vão gerar as avós, que vão para o estabelecimento, que é a granja vozeira, mais uma vez, que é uma granja ou núcleo de avós, que pode ser importadora, exportadora, que produz ovos para a produção de matrizes. Então, saindo do estabelecimento avozeiro, vai para o incubatório de avozeiro e vão nascer as matrizes. As matrizes, por sua vez, vão para um estabelecimento ou granja matrizeira, que produz, então, criam essas matrizes, né, que podem ser mais raramente importadas, algumas exportam e são produtoras de ovos férteis que vão gerar as aves comerciais de corte ou de postura comerciais. Então, a partir das matrizes, esse estabelecimento matrizeiro, os ovos vão para o seu incubatório de matrizeiro, que vão produzir as aves comerciais. Então, a linhagem pesada vai produzir os frangos ou perus de corte, e a linhagem leve vai produzir as aves, as galinhas, né, de postura comercial, que produz ovos para consumo. Aí também entram, né, os marrecos e patos, que já essa classificação de corte e postura já não é tão específica assim, como também lá na parte de comercial para codornas. Então, como eu falei para vocês, pode ter um matrizeiro de recria, que seria essa granja ou núcleo de matrizes, onde vêm as matrizinhas a partir do incubatório, e elas vão fazer a sua parte de recria para serem transferidas para um matrizeiro ou núcleo de produção de ovos. Aqui a gente tem estabelecimento de recria, que até ele está classificado pela IN 56 como estabelecimento de reprodução, mas ele é bem uma divisão entre o que é reprodução e o que é comercial. Até se tem uns estudos para ele passar a ser classificado como comercial, e a gente vai ver mais para frente que até parte deles são registrados pelo Serviço Veterinário Estadual. Esse estabelecimento de recria, ele é muito específico para aves de postura, onde se tem, antes da ave ir para uma granja de produção de ovos, antes dela estar em idade para a postura desses ovos, esse estabelecimento recebe essas pintinhas de um dia de postura e elas ficam até 20 semanas de idade, pela característica das linhagens. Antes disso, a partir das 15, 16 semanas, elas já podem ser transferidas, aí sim, para um estabelecimento comercial de postura. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa parte. Então, eu peço que vocês avaliem essa aula e bons estudos.